Papo Federal. Aqui na Rádio UFRJ. Olá, eu sou Marcelo Kishinevski e está começando mais um Papo Federal, um espaço da Rádio UFRJ para a troca de ideias com pessoas que estão na linha de frente das artes, da ciência, da cultura, você já sabe. E hoje a gente conversa com o Leonardo Demarque, professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos maiores pesquisadores de indústria da música no país. Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Federal. Imagina, Marcelo, prazer, na verdade uma honra estar aqui com você para a gente conversar. Maravilha! Leonardo Demarque está lançando o livro A Indústria Fonográfica Digital, Formação, Lógica e Tendências, pela editora Mauad. Ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense, mestre em comunicação social pela mesma instituição e doutor em comunicação e cultura pela UFRJ, com estágio doutoral na Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. Atualmente, Leonardo é coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ, o mais tradicional do país. Sua tese conquistou o primeiro prêmio de Economia Criativa, parte do edital de apoio a estudos e pesquisas do Ministério da Cultura. O professor pesquisa as relações entre música e comunicação há mais de 20 anos, período em que o mercado sofreu profundas transformações. Leonardo, você tem trabalhado com alguns conceitos que soam meio como palavrões para o ouvinte médio, como plataformização, financiarização. Você pode explicar um pouquinho para a gente, né, como esses processos têm impacto sobre a indústria da música hoje? Não, de fato esses termos sempre assustam as pessoas, né? Mas na verdade eles falam sobre processos, fenômenos que acontecem mesmo, que no dia a dia quem lida com música, seja produzindo música, seja escutando música, acaba tendo acesso. Então a compreensão do fenômeno é mais fácil, né? Bom, plataformização, para começar, que está mais na moda, né, é justamente o processo, a gente pode definir como um processo através do qual as indústrias culturais, as indústrias de cultura, no caso a indústria da música, ela se torna, ela se agrega a plataformas digitais, né, que estão na internet, mais notadamente os serviços de streaming. E a partir do momento em que a distribuição desses fonogramas se dá por meio dessas plataformas, toda a lógica da economia da música gravada, ela passa a operar de acordo com o funcionamento, a economia e as lógicas dessas plataformas digitais. Ou seja, só para dar um exemplo claro, a maneira pela qual nós acessamos como ouvintes as músicas que estão nos serviços de streaming depende do funcionamento dos serviços de recomendação desses serviços. Quer dizer, não adianta só a música estar lá. Para você acessar esses serviços, seja através da curadoria humana, seja através de uma curadoria algorítmica, é ela que te dá o acesso à música. Logo, nós temos assim uma lógica de acesso à música que não funciona mais de acordo com os parâmetros da radiodifusão. Então, esse é mais ou menos nesse sentido, depois a gente pode aprofundar isso, que se chama de plataformização. É a operação das indústrias culturais a partir da infraestrutura tecnológica e da lógica de funcionamento das plataformas digitais. Financiarização vem como uma consequência desse processo. Qual seja, na verdade, a financiarização, especialmente nesses últimos tempos, a financiarização da carreira musical, significa dizer que cada vez mais os artistas, produtores de músicas, de conteúdo digital, de música, né, eles têm que operar de acordo com uma lógica de mercado financeiro, que é como essas plataformas digitais lidam com o pagamento de royalties, né, por direitos autorais dentro das plataformas. É uma consequência da precarização ainda maior do trabalho de música. Então, cada vez mais, esses artistas são obrigados a lançarem mão de produtos financeiros digitais, como a NFT, criptomoedas, aplicação em fundos, para manter a sua carreira. Não depende mais de um mero contrato com uma gravadora e que aquilo vai bancar toda a sua produção artística. Pelo contrário, os músicos têm que se tornar investidores
de si mesmos para manter a sua carreira em andamento, pelo menos de um ponto de vista profissional. Então, são dois fenômenos que estão profundamente ligados e aí, com isso, essa ligação que eu tento mostrar no livro e nos meus outros artigos. Bacana, a gente vai voltar a esse tema da precarização, né, do trabalho musical, né, daqui a pouquinho, mas antes eu queria fazer uma recuperação histórica, né? A indústria da música começou a perder fôlego durante a popularização dos serviços de compartilhamento de arquivos digitais e encolheu durante 15 anos consecutivos, né? Mas de 2014 para cá o mercado voltou a crescer com uma série de fatores, né? A criminalização do download não autorizado, por exemplo, e o avanço de serviços pagos. Nesse sentido, o streaming parece ter virado o jogo depois de uma geração inteira ter se acostumado a não gastar um tostão para ouvir música, né? Só que as plataformas são criticadas por remunerar muito mal os artistas e compositores que não são intérpretes sofrem mais ainda. Como é que é possível assegurar um mercado mais justo nesse contexto, Leonardo? Olha, essa é uma questão decisiva, né, que tem a ver com o que na indústria da música se chama de transferência, o problema da transferência de valor ou value gap. Ela é complicada, voltando então à primeira pergunta. Por quê? Porque qual é a ideia de uma lógica financeira em que operam as plataformas digitais? Elas, na verdade, são plataformas digitais cujo catálogo é global e virtual. Elas não operam pensando em um país, mesmo que seja os Estados Unidos, né? Na verdade, a economia delas exige que elas se expandam pelo mundo e permitam o acesso de milhões de usuários aos milhões de arquivos que elas têm. Por isso, elas podem cobrar um preço relativamente baixo, né, para o acesso a esses arquivos e competir com o peer-to-peer. Mas, para que isso seja economicamente viável, o mínimo possível, elas acabam contrapondo colocando nesse modelo de negócio o fato de elas pagarem muito pouco pelos milhões de acessos. Porque, pense, isso não é radiotransmissão onde você tem um número limitado de retransmissão dos conteúdos. Nós estamos falando de acesso a esses arquivos no mundo inteiro, 24 horas, né, e acessos que são os mais variados possíveis. Você pode ouvir uma música de 4 minutos, pode ouvir uma música de 5 minutos e 50, mas apenas por 1 minuto e 20 segundos. Você pode ouvir um comecinho de uma música e depois passar para outra, e aí ouvir a música inteira, e assim sucessivamente. Então, como é que você paga, né, os direitos da distribuição para os artistas? Fazendo uma lógica de mercado financeiro, na qual, como ações, o uso desses arquivos, eles variam de acordo com determinadas variáveis. E aí, quando as variáveis se reúnem, os algoritmos fazem uma conta e pagam um valor para os artistas. Na prática, o que acontece? 1 milhão de escutas numa plataforma como o Spotify ou de views no YouTube nunca é igual a X de dinheiro. E isso faz com que varie demais o retorno aos artistas. E que artistas? Os que têm direitos autorais. Os direitos conexos, elas operam globalmente e praticamente não pagam direitos conexos aos titulares desse tipo de direito, né? Então, o que acontece? Isso, por um lado, obriga os artistas a recorrerem ao mercado financeiro para fazerem caixa, para financiarem as suas carreiras. E esse é o fenômeno uma das dimensões do fenômeno da financiarização. Então, a gente vai ver, por exemplo, muitos artistas se vendo como investidores e procurando NFTs, procurando investir em criptomoedas para rapidamente ganhar muito dinheiro com a sua própria carreira, né? Agora, por outro, isso está já se mostrando, e acho que o fenômeno da NFT evidenciou isso, que esse tipo de solução não é uma solução. Não só um paliativo, é pior do que isso, né? É um problema ainda maior de criação de dívida com o mercado financeiro. Então, respondendo a sua pergunta, a maneira pela qual a gente pode tentar fazer um mercado mais justo é através de políticas públicas que, por um lado, regulem as plataformas digitais, tanto em nível nacional, mas eu diria também em nível internacional, quanto políticas complementares de renda básica para os artistas, de tentar angariar fundos
a partir do dinheiro que vai para plataformas, grandes gravadoras e a distribuição disso entre os artistas, um tipo de renda universal. A gente pode, enfim, pode haver muita discussão sobre que instrumentos a gente pode usar para tornar esse cenário mais equânime. Mas o ponto fundamental é, isso não se resolve pelas regras de mercado que são estipuladas pelas plataformas digitais e pelas grandes gravadoras. Muito interessante isso que você falou em relação à renda universal, né? Eu vou voltar a esse assunto, né, para inclusive saber de você sobre experiências internacionais nessa direção da regulação das plataformas, se a gente tem alguma coisa. Mas você estava falando antes em relação a essa dificuldade de você fazer dinheiro nas plataformas de streaming, né? E aí eu lembrei de uma banda estrangeira que alguns anos atrás estava dando um golpe, né, que chamou os fãs para ouvirem um disco de silêncio, né, 24 horas por dia, e o máximo de pessoas possíveis fazendo isso, né, simultaneamente, eles conseguiam rentabilizar um disco que na verdade era silêncio, né? E aí ficava em looping, rodando, toda vez que a pessoa não estava ouvindo alguma coisa, deixava ali a noite inteira tocando silêncio, né, para que aqueles artistas pudessem se rentabilizar, né? E agora, claro, as plataformas vão ficando espertas, né, para evitar esse tipo de golpe, né, de estratégia, né, de monetização exagerada, né, em detrimento de outros artistas. Agora, eu queria te perguntar em relação à dinâmica de inovação musical, que ficou muito abalada, né, nesses últimos anos, na esteira da ascensão das plataformas, né? Antes, as gravadoras de discos lançavam 10 álbuns para que um fizesse sucesso, né? Hoje elas só investem em artistas de apelo popular e com isso, é claro, novos nomes têm mais dificuldade para chegar ao grande público. A gente percebe isso claramente no momento em que o revival, né, com discos revisitados nos palcos 20, 30, 50 anos depois, tem mais espaço do que novidades, né? Você acredita que a gente está condenado a continuar ouvindo que já era sucesso há 20 anos ou mais? Ou vão surgir alternativas aí para a divulgação de novos artistas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela também está na raiz de um outro fenômeno, né, que é mais recente, que é a produção de música por inteligência artificial. Né? É um fenômeno mais amplo, eu acho, do que plataformas digitais, é um fenômeno da nossa cultura, assim, de uma certa nostalgia excessiva de qualquer passado, que pareça mais material do que o atual presente muito digitalizado. Mas, de fato, tem a ver com essa questão econômica. Então, você tem hoje um vasto catálogo sendo digitalizado, com músicas sei lá, desde gravações desde o século XIX até o início do século XXI. E, é claro, essa questão do catálogo sempre foi muito importante para as gravadoras. Eu acho que essa lógica está sendo aumentada, né, galvanizada pelas plataformas digitais. E aí, dentro disso, você tem um certo cansaço, uma mudança geracional, na qual muitos jovens não acham mais que a coisa mais interessante do mundo é montar uma banda e fazer alguma nova música para conquistar o mundo. Acho que você tem essa coisa do sucesso na música, muita gente procura, mas a ideia da busca pelo novo não existe. E hoje você tem todo um conjunto de técnicas para refazer as músicas do passado, revisitar esse passado. Né? Você pega, sei lá, Bruno Mars, que é um ótimo músico, mas é um ótimo músico de música dos anos 70, né? E por aí vai. Então eu acho que talvez eu não tenho uma resposta precisa sobre o futuro, mas sem dúvida alguma acho que a gente precisa passar pelo menos uma geração para ver se a ideia do novo ela é resgatada, porque atualmente nas indústrias culturais, mas na indústria de música especificamente, a busca do novo está desvalorizada. Então a tendência é que a gente escute mais do mesmo do que a gente escutava no passado. Isso é muito interessante, né? Eu me lembrei de Itamar Assunção, né, que já nos anos 80 cantava isso, né? O novo não me choca mais, nada de novo sob o sol, né? Ele fazia essa provocação, né, no disco Sampa Midnight, um disco clássico ali, né, da música popular, digamos assim, entre aspas, brasileira, né? Muito pouco ouvido, mas realmente de grandes versos, né, que até hoje ecoam. Bem, a gente está conversando aqui com o professor Leonardo Demarque, professor da Escola de Comunicação da FRJ, que está lançando o livro A Indústria Fonográfica Digital, Formação, Lógica e Tendências. Léo, a gente tem visto, como você falou, uma grande pressão no mercado para que os artistas se tornem empreendedores de si mesmos, né?
Então não basta produzir trabalhos musicais relevantes por conta própria, né, em estúdio próprio, às vezes home studio. É preciso também fazer uma loja virtual, campanha de financiamento coletivo, profissionalizar a gestão das redes sociais, cuidar de logística de transporte, equipamentos. Eu lembrei daquele disco do Macaco Bong, de 15 anos atrás, né? Artista igual pedreiro. Eu te pergunto, assim, a música não está sendo uberizada nesse processo? Qual a diferença hoje entre o músico e o motorista de aplicativo? Ah, olha, ótima pergunta. Eu vou fazer uma provocação, na verdade. Responder com uma provocação. Na verdade, a gente poderia dizer que é o contrário, né? Porque cada vez mais o trabalhador, o motorista, no caso o motorista de Uber, ele está mais parecido com o músico, né? Por que eu digo isso? Porque mesmo na literatura sobre economia criativa, economia neoliberal, gig economy, o músico é o símbolo do trabalhador precarizado. Porque é alguém que nunca está acostumado a não receber salário, recebe rendimentos como se fosse mercado financeiro, ele trabalha 24 horas por dia porque ama aquilo que está fazendo, passa perrengue, mas vai de uma gig para outra, né? Daí a ideia da gig economy. Então, na verdade, o que a gente fez foi, mas o que fizeram foi transformar as leis trabalhistas para que as pessoas parecessem mais com os músicos. Só que para os músicos também piorou muito, porque cada vez menos o rendimento vem para eles, eles são obrigados a irem para o mercado financeiro e mais, assim, esse baixo rendimento das plataformas digitais, elas estão causando já novos fenômenos estéticos também. Né? O que a gente tem visto? Uma geração hoje, né? Tudo bem que parece papo de velho, mas enfim, não deixa de ser, mas é um fenômeno importante. Hoje, cada vez menos, as pessoas têm interesse em montar banda e juntos fazerem novas músicas. O que você faz? Em geral, o artista do mundo da era da plataforma, da plataformização da música, é uma pessoa, um indivíduo que grava sua música no seu celular, passa por filtros de inteligência artificial, né, plugins, instrumentos digitais, efeitos sonoros, contrata um distribuidor digital que manda isso para todas as plataformas e aí essa pessoa individualmente acaba ganhando mais dinheiro. Porque, claro, economicamente não faz mais sentido fazer banda, porque você, sei lá, faz banda com 4. Agora só quem recebe é direito autoral, então os 4 têm que dividir o dinheiro. O dinheiro é pouco, então não faz sentido, né? É muito interessante, porque tem exatamente isso, que é o problema que nunca contaram antes da teoria da cauda longa. De fato, o mundo digital permite que todo mundo acesse o mercado digital. Então, cauda longa, para quem não sabe, é uma ideia de que no mercado digital você tem uma curva de demanda em que você tem muita demanda na cabeça e uma cauda que vai até o final, uma demanda que nunca acaba, porque não tem um limite físico para o mercado, para os consumidores. Todo mundo que entra no mercado digital está lá, está acessando pode acessar os produtos. O que não se falou é que assim, esse é um mercado que favorece muito quem está na cabeça da cauda longa, né, que são aqueles poucos artistas que recebem milhões de likes, de views e não sei o quê, e quem está lá na ponta, nesse final da cauda, que assim, não está esperando nada de retorno. Né? Eu pego aqui, sou um músico hoje amador, eu gravo no meu celular alguma coisa, subo para o Spotify e no final do ano ele me paga R$500. Tá lindo, maravilhoso, não é a minha profissão nem nada. Agora, o grande problema é quem está no meio, na barriga da cauda longa. Esses artistas que querem ser profissionais da música, cada vez menos veem rendimentos vindo dessas fontes da indústria fonográfica. Né? Ou rendimentos que são altos, mas eles têm que conseguir fazer toda uma divulgação da sua banda, que é absolutamente profissional, conseguir milhões de views, milhões de likes, milhões de não sei o quê, estar em todas as plataformas digitais, o que é uma loucura. Assim, você vai restringindo muito o número de artistas que conseguem viver da sua própria música. Então, hoje você tem uma perversidade que é tornar o profissional da música ainda mais precarizado, né? E aí totalmente igual a um motorista de Uber, ou entregador do iFood, ou do que seja.
Voltamos ao tema da precarização, né? Quer dizer, antigamente os artistas faziam shows para divulgar os discos e hoje eles liberam os discos, ou mais comumente singles, né? Porque hoje em dia cada vez menos o álbum tem essa centralidade na indústria, né? Para tentar faturar com as apresentações ao vivo. Se a gente for olhar os dados do ECAD, né, o Escritório de Arrecadação de Direitos, os pagamentos de direitos autorais vêm principalmente de emissoras de rádio e TV e de produtoras de espetáculos, né, mas muito pouco das plataformas de streaming. Em que medida você acha, Léo, que uma regulação das plataformas pode alterar o cenário de precarização do mercado da música? Existe alguma experiência internacional que você queira destacar nesse sentido? Olha, eu não sou um especialista em fazer um método comparativo ainda, não vi. Eu não há, mas assim, pelo que a gente vê dos relatórios internacionais, não há, do ponto de vista de pagamento, uma experiência que seja absolutamente vencedora. Há experiências na Europa, sobretudo, onde você tem uma tradição de políticas culturais que enfatizam muito a produção local, mas ainda assim você tem muito problema de fazer o processo de regulação das plataformas, porque essas plataformas são empresas privadas que atendem indivíduos, né? E aí com isso qualquer mudança que você possa fazer, né, tentativa de regulação pode parecer censura. Só para dar um exemplo, né? Então você quer que músicos brasileiros circulem mais no Deezer Brasil. Então faz uma regulação. O que a Deezer vai dizer, né? Só como exemplo, tá? Ela vai dizer, não, mas a circulação desses artistas se deve à relevância que ele tem para os nossos ouvintes. São os nossos ouvintes que definem, que determinam essa circulação. Tem um problema aí de diversidade cultural, acesso à cultura, mas também tem um problema econômico. Você tem que circular muito para fazer mais dinheiro. Então, é muito complicado você dizer assim, não, mas eles têm que circular mais. A empresa vai dizer, não, mas quem define é o indivíduo. Se você, Estado, disser que as pessoas têm que ouvir mais, você está fazendo censura. Doutrinamento, ideológico, tem uma série de acusações que, assim, do ponto de vista jurídico, tem razão, né? Agora, o que se pode fazer é a criação de fundos nacionais que ajudem a distribuir melhor essa renda, a cobrança de maiores impostos para essas plataformas e políticas de redistribuição de renda. Né? A renda universal também é algo importante. Discute-se muito o aumento do percentual de pagamento dos direitos autorais, mas, em última instância, sem uma outra política robusta de criação de plataformas digitais públicas, de uma política pública que pense essa distribuição de renda com fundos que não funcionem de acordo com o mercado financeiro, mas sejam de uma ordem de serviço público, eu acho muito difícil você resolver a contento o problema que está colocado hoje por essa economia da música. Interessante, eu acho que a gente vai ter que voltar a esse tema em outras entrevistas, né? Até porque temos um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que altera a arrecadação de direitos autorais no país, né? A coisa está meio nebulosa, a gente não sabe ainda que desenho vai sair daí, mas essa discussão está esquentando e vai esquentar mais aí nas próximas semanas. Léo, você pesquisa música e comunicação há mais de 20 anos, né? O que você tem ouvido nos últimos tempos e onde você garimpa novidades nesse contexto que a gente está vivendo das plataformas? Olha, eu tenho escutado muitas... claro, como pesquisador a gente acaba ouvindo muitas coisas, mas eu acho que assim, que tem me atraído muito a atenção como pesquisador, professor de antropologia e comunicação e tudo mais, são os artistas que vêm desse mundo indígena e que começam a fazer a sua arte, musical, seja na língua portuguesa, do português do Brasil, seja nas suas línguas originárias, né? Então, acho que artistas como o Pro MCs e Catumirim são artistas que eu tenho dedicado algum tempo a mais para escutar. Entre outros, claro, mas eu acho que essa produção emergente, né, desses povos originários tem sido uma coisa bem interessante que tem acontecido no mercado de música. A gente falou sobre novidade, talvez a novidade venha deles,
e não do tradicional modus operandi do mercado pop, né? Agora, a minha plataforma para busca de novidades, aí, bom, eu vou ser um pouco parece ser corporativo, mas totalmente sincero, né, que é a Rádio UFRJ. Eu acho que tem uma curadoria excelente, uma preocupação nesse sentido de buscar o que está acontecendo, o que há de novo no cenário independente, e acho que tem uma preocupação com a curadoria humana, então eu acho que é, de fato, a plataforma que eu tenho mais utilizado nesses tempos para procurar essas novidades. Claro que eu olho todas as outras plataformas, elas são muito boas, não estou fazendo nenhuma crítica a elas, mas acho que nesse sentido a Rádio UFRJ merece realmente meus parabéns pelo excelente trabalho de curadoria, de busca de novidades, de estar realmente antenada. Eu sei que isso parece uma piadinha de mau gosto, mas enfim, estar antenada com o que está acontecendo hoje na indústria da música no Brasil. Acho muito legal. Maravilha, em nome da equipe de curadoria musical aqui da Rádio FRJ, agradeço, né, o elogio e reafirmo realmente esse compromisso que a gente tem com a novidade, com o circuito independente, com os artistas e as artistas que não têm aquela visibilidade, né, ainda na mídia de referência, né, e que tem um trabalho consistente para a gente poder compartilhar. Olha, o papo tá ótimo, poderia ir longe aqui, mas a gente vai guardar cartuchos aqui para uma próxima vinda do Leonardo aqui na Rádio FRJ, né, participando não só do Papo Federal, mas também em entrevistas em outros programas. A gente conversou aqui hoje com o Leonardo Demarque, professor da Escola de Comunicação da FRJ, que está lançando o livro A Indústria Fonográfica Digital, Formação, Lógica e Tendências, pela editora Mauad. O trabalho está disponível nas melhores livrarias do ramo e também, claro, para aquisição via internet. Leonardo, super obrigado pela sua participação aqui no Papo Federal. Imagina, eu que agradeço, é uma honra, um prazer enorme estar falando aqui com vocês. Abraço. Maravilha, obrigado, forte abraço também. Lembrando que o Papo Federal vai ao ar às segundas-feiras, às 9 da noite, na Rádio FRJ, mas você pode ouvir a qualquer momento em nossa página ou na sua plataforma de podcast preferida, ou ainda no nosso novo canal no YouTube. Você pode assinar, né? Clicar lá, curtir o nosso canal para acompanhar as íntegras das entrevistas do Papo Federal e outros conteúdos da Rádio FRJ em áudio e vídeo. Eu, Marcelo Kishinevski, me despeço por aqui, agradecendo a audiência, abraços sonoros e até o próximo Papo Federal. Você ouviu Papo Federal.